começando agora. Bem-vindo a todos a esse novo projeto. Eu estou aqui com o Rafael Rosenthal, uma pessoa que eu não tenho medo de falar que é capaz de ser o Adam Smith ou Karl Marx da nossa geração, introduzindo uma nova teoria econômica, completamente diferente de tudo que vocês provavelmente já escutaram. E ele escreveu essa teoria em um texto bem explicado, um texto bem fundamentado, e esse projeto a gente vai lendo esse texto, mais ou menos parágrafo por parágrafo, página por página, e com isso vamos tentar entender juntos. Eu com vocês ouvintes, vamos poder ter o Rafael aqui presente para responder nossas perguntas e para tentar explicar os elementos mais difíceis desse texto. Bem-vindo, Rafael. Você quer introduzir um pouco sobre você, contar um pouco sobre como você chegou até aqui? Como eu cheguei aqui? Eu cheguei nessa reforma econômica tributária começando do aspecto mais fundamental do sistema tributário, que é não poder sonegar o imposto, ficar mais difícil possível a sonegação. Então, eu estava andando na rua, estava na Avenida Higienópolis, acho que era o 1845, uma coisa assim, quase na Conselheiro Broteiro, aí me questionei qual imposto é impossível de sonegar. Pensei, a terra é impossível de sonegar. Isso foi quando eu tinha 24 anos, e aí pensei e eu não dei muito valor, não imaginava que era algo tão incrível, tão inovador, tanto revolucionário, tanto que era melhorar tantos benefícios para a humanidade, eu deixei parado, que foi um erro. E com 32 anos, e nesse tempo de 24 a 32, eu ficava pensando muito na teoria, discutia com algumas pessoas, desenvolvia. Quando eu andava na Hebraica, eu ficava muito pensando na teoria, tentando desenvolver, e com 32 comecei a escrever. Com 40 eu terminei. Então demorou mais ou menos 10 anos a teoria. E de 8 anos foi mais intenso de escrever, não era todo dia que eu escrevia. Tinha época que eu trabalhava, escrevia, que tem que pagar as contas também. E acho que Deus fez um milagre e consegui escrever a teoria e terminamos a teoria e agora vamos começar a apresentar para o mundo. Bom, achei muito interessante. Só para explicar um pouco como vai funcionar esse projeto, eu estou aqui com o texto na minha frente, eu vou compartilhar esse texto nas notas do episódio para vocês conseguirem acompanhar também, quem quiser abrir, mas não é necessário, não é obrigatório. Eu vou ler quase que palavra por palavra e a gente vai parando de tempos em tempos para fazer algumas perguntas pro nosso autor aqui. Então, a proposta dele é uma proposta muito interessante, é uma reforma tributária, uma revolução econômica tributária e que se aplicaria a todos os tributos federal, estadual e municipal. Vou começar aqui do segundo parágrafo, quem estiver acompanhando pode ler junto. Ele envolve várias reformas setoriais simultaneamente, tais como ambiental, trabalhista, previdenciária, administrativa e a posse de todos os recursos naturais, incluindo a reforma de posse de terras agrárias e urbanas. Sendo assim, uma mudança no sistema tributário que resulta na implementação de um novo modelo econômico. Então, como eu falei para vocês no começo, chamar o Rafael de Adam Smith e Karl Marx, eles são os que desenvolveram as duas grandes teorias opostas econômicas e por quase 200, 300 anos foi isso. E o Rafael tem uma nova proposta que é diferente dessas duas. Quer explicar um pouco sobre a oposição entre o comunismo e o capitalismo e como que a sua reforma entraria no meio delas? Bom, em primeiro lugar, assim, se for olhar do aspecto que você está direcionando, a reforma econômica tributária, que tributa somente recursos naturais e externalidades negativas, ela tem um lado que ela concorda e discorda de cada lado. Do lado do Karl Marx, ela concorda que existe trabalho improdutivo, só que somente sobre o fator produção terra, que são os recursos naturais, e não sobre trabalho capital. Então existe trabalho improdutivo somente sobre a posse privada dos recursos naturais. Posse privada quer dizer não do Estado. E do lado do Neoclassical Economics, capitalismo, começou com a Alfred Marshall, Neoclassical Economics, o Neoclassical Economics seria aqueles que argumentam que não existe trabalho improdutivo e todo o trabalho ele é produtivo. Também eu discordo, que na verdade somente trabalho capital não é trabalho improdutivo.
mas recursos naturais sim é trabalho improdutivo. Então, os dois erraram cada um de um lado. Um falou que é tudo trabalho improdutivo, outro falou que é tudo produtivo. Eu digo não. Sobre trabalho capital é produtivo, a propriedade privada de trabalho capital é produtiva e a propriedade privada de recursos naturais ela é trabalho improdutivo. Que significa que o Estado tem que ser dono e ter a renda somente dos recursos naturais e não mais trabalho capital. Então, introduzindo um pouco agora do nome dessa reforma, a presente reforma é denominada Lola-Neace. Esse nome é uma sigla do inglês para Lease of Land, Factor of Production and Negative Externalities, Ecosystems Services as State Sole Income. Significa em português arrendamento do fator de produção, arrendamento do fator de produção terra e externalidades negativas. Serviços ambientais como únicas receitas tributárias do Estado. O Lola-Neace, portanto, é uma versão mais abrangente, sofisticada e avançada do LVT, o Land Value Tax, que é o Imposto sobre o Valor da Terra, também conhecida como georgismo. Todavia, muitas inovações são trazidas, das quais pode-se destacar a expansão da base tributável para o fator de produção terra e recursos naturais, externalidades negativas, que é poluição, e muitas outras. Além disso, a própria teoria em si é mais bem fundamentada. A tese Lola-Neace é tão diferente do LVT georgismo que é uma nova teoria. Não conhecemos algo igual a esse sistema tributário no mundo inteiro. Então, só focando nesse nome, essa sigla do inglês traduzida para o português, consegue explicar para a gente, para os leigos econômicos mais ou menos, o que é o Land Value Tax, o georgismo, e como que o Lola-Neace se diferencia principalmente desse outro sistema já mais conhecido. O Land Value Tax, em primeiro lugar, foi conhecido, nas escrituras, o primeiro lugar que tem sobre tributação da terra são filósofos chineses, não sei se é 1000 anos atrás, sei lá, bem antigo. Eles falaram só tributa a terra e não tributa mais as transações, compra, venda, etc., ou trabalho, etc., só tributa só a terra. Isso que eu entendi, espero que esteja certo. Depois veio os fisiocratas, que também falaram de tributar só a terra, ao invés de tributar as transações, as vendas, as compras, vendas, etc. Depois veio o Henry George, que fez uma compilação mais extensa, que é a mais conhecida de todas, do Land Value Tax. Agora, o Land Value Tax do Henry George, o foco dele principal, pelo que eu li, é que é somente tributação da terra. Quer dizer, os terrenos onde tem imóvel, não tem imóvel, só tributa só o terreno. No caso, o Lola-Neace, ele é extremamente, a base tributária, ela se expande muito mais do que tudo que foi escrito no passado, dos três foi o que eu mencionei, como falar georgismo, fisiocratas e filósofos chineses, não sei o nome dos filósofos chineses, que talvez daquela época, e ela abrange todos os recursos naturais, que significa o consumo dos recursos naturais, ou a destruição dos recursos naturais. Então, ou a pessoa vai se pagar pelo consumo, por exemplo, se a pessoa usa o carro na rua, ela paga pelo espaço que ela ocupa, que é a parte do consumo, e ela vai pagar pela poluição que o carro gera, se for a combustível, for a combustão, que é a parte de destruição do meio ambiente. Então, você tem esses dois lados, consumo e destruição vai ser cobrado. E do imóvel também, claro, vai pagar sobre o valor de mercado da terra do imóvel, que é explicado profundamente em diante, e tudo que é poluição, tipo lixo, o que as fábricas jogam, elas poluem, tudo que é poluição ela vai ser cobrada, da maneira que cada um da sua maneira. E também tudo que é recurso natural vai ser cobrado autoimposto. Então, água, eletricidade, gasolina, minério, frequência de rádio e TV, tem duas opções, coloco o meu texto de sim tributar ou não tributar para ficar mais barato as telecomunicações, tem lá um pouco mais sofisticado sobre isso aqui. Mas também tem uma questão de tributação nisso, ou não ter, ou limitar mais, ou ser mais produtivo. E os outros impostos não vão ser mais tributados, não tem mais imposto de compra, venda, renda, salário, importação, exportação, zerou, não tem mais nada disso, somente sobre recursos naturais. Então imagina num sistema tributário que você só paga uma taxa fixa, e que isso significa que não precisa mais de contador, porque uma taxa fixa
ela é uma taxa que o governo, o Estado, ele te emite e você paga essa taxa, você não tem que fazer cálculos. A taxa que você vai pagar no seu imóvel, no seu carro, uma taxa mensal fixa, então desburocratiza tudo, porque a burocracia e a complicação do sistema tributário, e na economia, somente quando tributa trabalho capital. Como não tributa mais o fator de opção trabalho capital, que são as transações que eu mencionei, então não tem mais burocracia e na prática não tem mais nenhum imposto desse daí. Acho que isso volta também na prevenção da sonegação do imposto que você tinha mencionado Sim. antes, que quando a base tributável é clara e é simples de se entender e é simples de se identificar, é muito mais difícil da pessoa conseguir fazer diferentes maquinações, de mexer coisa para cá, de levar coisa para lá, para não ser taxada todas as transações que a pessoa está fazendo. Bom, isso daqui eu tenho mais para frente explicado, se eu posso falar agora. O que faz ser impossível a sonegação do sistema Lula-NEASSE é porque ele tem algo chamado que é Tax Benefit Linkage, imposto vinculado a benefício, que ele nada mais é uma troca. Você paga para ter o direito de morar em um lugar melhor, para poder você rodar o carro na rua, então você paga e recebe algo em troca. Então quando você paga para receber algo em troca, se você não pagar, você não tem como usar esse benefício, então ele fica impossível de sonegação. O sistema trabalho capital não é assim, se você paga para algo, você não tem benefício imediato. Bom, eu acho que vocês conseguem ver quão diferente essa teoria é de tudo que é ensinado nas escolas de economia, de tudo que é ensinado nas faculdades hoje em dia. Então a gente espera que esse projeto, seguindo episódio após episódio, consiga clarificar essa nova teoria econômica que o Rafael criou. Então, continuando aqui lendo o texto, desse modo, dentre todas as propostas de reforma tributárias estudadas, o Lula-NEASSE é a única que busca ser mais assertiva ao pretender alcançar o crescimento econômico com superávit nominal, imediato e contínuo para países dispostos a aplicá-la, resultando imediatamente dessa forma no máximo possível dos seguintes benefícios com a seguinte estimativa mínima. E o Rafael depois ele lista aqui, eu vou pedir para ele explicar um pouco mais os diferentes benefícios econômicos que essa reforma traria para qualquer país que aplicá-la, como ele mencionou. A minha pergunta agora então, o objetivo dessa reforma econômica não seria você mudar o comportamento da população, como muitas pessoas imaginam que impostos são, não seria você direcionar as pessoas a fazerem o que o governo acha que é correto, o que o governo acha errado. O objetivo único é o superávit nominal e o crescimento econômico. É isso mesmo? Isso é o resultado. O resultado que o sistema de produção, ele é composto de trabalhadores, empresas, capital e Estado. O Estado é composto pelos recursos naturais. Então, os três componentes da produção e os três provedores dos componentes, trabalhadores, empresas e Estado, eles vão aumentar no máximo possível a sua receita. Consequência disso, vai ter superávit também fiscal, que o governo gasta menos e arrecada mais. Sim. Hoje em dia, o imposto muitas vezes é usado para direcionar as pessoas a pararem de fazer coisas que o governo vê como não beneficentes. Por exemplo, o imposto sobre cigarros para as pessoas pararem de comprar cigarros, impostos mais altos sobre combustíveis para as pessoas tentarem transferir o uso. E você explica que essa reforma mudaria um pouco esse objetivo governamental nos impostos. O objetivo não seria você direcionar a população, seria o crescimento econômico, que deve ser o objetivo único e central de qualquer sistema tributário. Então, isso aqui é um resultado, mas sem essa reforma tributária, ela sim vai mudar o comportamento no consumo. Mas não com objetivo. Não é que ele tem objetivo, é que o objetivo final, me esqueci de falar mais duas questões, também diminuição da poluição, diminuição da pobreza. Conflitos internos e externos, a curto e longo prazo, tudo isso que tem esses resultados. Esse é o objetivo da reforma. Sim, o objetivo da reforma. Minha pergunta é qual que existe um impacto na mudança do comportamento das pessoas? Vai se incentivar a usar muito mais carro elétrico. Sim. Vai ficar mais caro usar um carro a combustão e vai ficar mais caro ter um carro parado. Vai ficar mais caro ter uma terra parada. Então, ela sim muda o comportamento humano, que ninguém vai poder deixar mais as coisas serem desperdiçadas. Não, mas a minha pergunta é, de acordo com a reforma, qual deve ser e qual seria, seguindo essa reforma, o objetivo do governo
em aplicar impostos sobre qualquer tipo de coisa, sobre a população. Você tinha falado sobre a questão do cigarro, né? O cigarro é um imposto que eu não mencionei na minha teoria, porque o cigarro ele é uma outra conotação de imposto. Ele não é uma conotação econômica, ele é uma conotação de imposto. Tem uma palavra que me esqueci. No Brasil estão chamando de seletivo, que é o imposto pecado sobre uma coisa que é errado. Eu não mencionei na minha teoria porque ela não tem a ver com a minha teoria. Então, ela é independente. Se o governo acha que não temos que incentivar o mínimo possível o cigarro, ele coloca um cigarro. Ele está colocando um cigarro não por causa da arrecada de imposto, é simplesmente para penalizar. Então, como não tem a ver com a minha teoria, eu não escrevi. Exato. Então, a teoria se resume em direcionar o governo a aplicar impostos para arrecadar dinheiro e incentivar o crescimento e a produtividade da economia, e não direcionar a população a tomar ações, atitudes que o governo considera como correto ou como errado. Sim, nessa questão sim. Entendi. Então, você consegue me descrever um pouco sobre esses benefícios que você lista aqui, talvez como que você chegou nesses números que você chegou e talvez me explicar mais ou menos a diferença entre cada um deles e por que você decidiu adicionar esses e não todos os outros que também viriam da reforma? Então, esses são os principais. E são chamarizes para as pessoas se atraírem, governos, empresas e estados se atraírem para apoiar o desenvolvimento e a aplicação dessa reforma econômica tributária. E, aliás, é bom enfatizar que o nome é Reforma Econômica Tributária, porque é uma reforma econômica que é através de mudança do sistema tributário. Sim. A reforma tributária do Brasil atual, ela não é uma reforma econômica, por isso que os efeitos dela são extremamente pequenos, porque ela não é uma reforma econômica. Isso aqui é uma reforma econômica que acontece no sistema tributário. Agora, bom, sobre a questão dos, das estimativas, os cálculos da estimativa, ele é algo para entender mais para frente, porque tem muitos detalhes para entender o porquê dessas estimativas. Não dá para entender as estimativas com pouca informação. E eu tento estimar mais baixo para não ficarem reclamando, mas eu acho que poderia ser ainda mais alto do que eu escrevi aqui. Eu estimo que o custo da produção e de vida vai diminuir de 30%. Do PIB, vai aumentar o crescimento do PIB uns 10% ao ano, a receita do trabalhador e do Estado vai aumentar em 50%, cada uma delas, e das empresas uns 30%. Diminuição da pobreza, eu calculo uns 50% de diminuir, diminuição imediata da poluição, eu calculo uns 40%, e uma transição muito mais rápida e barata para a economia verde circular, que é o objetivo do ESG, de diminuição da poluição que está ocorrendo hoje em dia no mundo, transição para a economia verde. Só que é o seguinte, sobre essa questão da porcentagem, eu escrevi no próximo, não sei se quer agora você falar o próximo capítulo? Então, o Rafael menciona aqui logo depois que é importante dizer que o contexto das estimativas expostas, elas não são exatas, elas são projeções gerais, visto que é impossível calcular tais fatores através somente de contas matemáticas, tal qual 1 mais 1 é 2. E é exatamente o que ele estava mencionando agora, que ele estima isso porque é uma teoria que, infelizmente, ainda não foi colocada na prática em nenhum lugar. Então, não tem como você ter case studies para você tentar demonstrar economicamente, experimentalmente, esses benefícios. Apesar de que alguns elementos são adotados em alguns lugares e disso a gente estuda efeitos diferentes. Ele explica que isso é porque os geradores dos resultados escritos não são apenas quantitativos, sendo muitas vezes e principalmente qualitativos. Esse é o exemplo do aumento relativo ao extensive growth, o crescimento extensivo, a produtividade. O intensive growth, o crescimento intensivo. Os bens públicos, não excludentes e não rivais. O imposto vinculado a benefícios, o superávit comercial e nominal, fiscal, remoção de economic rent, a impossibilidade de sonegação em tributos legais e ilegais, incumprimento fiscal e muitos outros escritos no texto. Todos esses são exatamente o que a gente estava falando antes, que é a mudança de comportamento da população, que aconteceriam como efeito da reforma, não como objetivo, mas que trariam benefícios diferentes, que é mais difícil de calcular. Todavia, em que pese a aparente limitação em expor numericamente o efeito do presente modelo, o que de fato se comprova durante todo o texto é o mais relevante, essencial e valida a teoria, qual seja o porquê do sistema Lola-Neace gera o aumento máximo possível da produção e receita e renda dos trabalhadores, empresas e estados, a diminuição da pobreza com a menor externalidades negativa e poluição possível.
Desse modo, ainda que nossas estimativas estejam superiores ao esperado, não há dúvidas de que os outros sistemas econômicos terão resultados inferiores se comparados, dada a inovação estrutural proposta pela presente reforma. Por isso, não é foco necessário desse texto comprovar e discutir as estimativas. E ele menciona que mais para frente no texto, ele traz os cálculos dessas estimativas. Então, só para explicar melhor, você quer dizer que a reforma forçaria as pessoas, o indivíduo, a usar o nosso poder criativo para trazer o benefício econômico para o país como um todo, e não para trazer um benefício próprio, um benefício individual, porque em troca de qualquer uso você estaria fazendo um pagamento, então isso seria, como posso dizer, para mudar o comportamento da população, para trazer esses benefícios de um jeito claro e objetivo. Como eu posso explicar? Bom, tem aqui algumas coisas para falar. Em primeiro lugar, assim, sobre essa questão de estimativas e porcentagens, essa teoria é uma teoria dos fatores de produção. E uma teoria econômica, ela não é uma teoria de números matemáticos. É uma teoria se ela é mais ou ela é menos. Se ela gera mais crescimento econômico ou menos crescimento econômico. Mais aumento do salário do trabalhador, menos aumento. Mais produção, menos produção. Então, essencialmente, que a teoria ela só é mais e menos. Se ela é mais e menos, não existe essa questão de números. Eu só coloco a questão de números porque as pessoas querem ver números para ver quanto que é bom isso daqui é. Acho importante falar que isso é uma reforma econômica, não só uma reforma tributária, como você mencionou. Eu acho que se qualquer um de vocês já tiver lido Karl Marx ou Adam Smith, eles não passam os textos deles fazendo cálculos econômicos, eles não passam os textos deles com porcentagens, explicações de números para cá e números para lá, é para explicar exatamente a teoria econômica que traria todos esses benefícios que você menciona. Sim, e o que acontece? O principal que eu explico no meu texto e comprovo é o porquê sim ela é melhor do que as anteriores, ela tem melhores resultados. Aí tem todo um monte de explicações, e as explicações que eu coloquei, que tem aqui, o que faz a economia crescer? Intensive growth, que é crescimento intensivo, extensive growth, que é crescimento extensivo, tax benefit linkage, posto-vinculado benefício, superávit comercial e nominal fiscal, remuneração econômica corrente, isso tudo gera os resultados. Isso daqui não são números, são conceitos do que acontece na economia que gera esses resultados. Eles não são números, então não tem muito por que focar em números, mas, como eu falei, coloco números porque as pessoas querem números. Sim, você explica que a teoria traz esses efeitos, traz essas características que seriam melhores do que outros sistemas. O quão melhores não é muito fácil de calcular, mas que seriam melhores. Entendi. Here's what I found. Antes de continuar, você quer mencionar mais alguma coisa? Não, acho que eu acho que o que vocês leram já está bom já. Então, antes de começar a parte mais técnica do texto, Rafael traz alguns adendos. Ele diz que é importante dizer que o Lula Nasce é um texto técnico e independente de ideologias políticas. Assim, sua aplicação pode se dar em qualquer sistema econômico, seja comunista ou capitalista, como será mais detalhado ao longo do texto. Destaca-se que as 11 primeiras páginas desse texto consistem da descrição objetiva do modelo e, em seguida, dá-se a respectiva explicação analítica. Então, a gente está aqui no meio da página 2, chegando no meio do nosso primeiro episódio. Vocês podem perceber que, para a gente chegar na explicação analítica, provavelmente vai demorar algum tempo e eu espero que vocês ouvintes sigam com a gente até lá. Esse texto pretende fazer com que qualquer cidadão o entenda, o que explica a maior dedicação à explicação se comparando ao que um texto deveria ter, além do glossário disponibilizado ao final dele. Logo depois disso, o texto menciona algumas coisas características ao texto estar por escrito, incluindo sobre o glossário, sobre as traduções que esse texto pode trazer, e também como esse texto pode ser visto no computador e algumas coisas relacionadas a isso. Eu acho que eu vou pular para o final da página 3, onde
Rafael volta para a parte descritiva, analítica desse texto e a gente vai tentar entender melhor. Para você que está lendo, eu recomendo que vocês leiam o texto palavra por palavra, mas a gente que está aqui tentando explicar oralmente, a gente vai pular um pouco mais para frente. Então, de volta ao assunto primordial desse texto, cujo resultado interfere diretamente nos interesses dos cidadãos, tais como aspectos financeiros, propriedade privada, aspectos culturais e de identidade, espera-se que os leitores, aqui ouvintes, que entendam o aspecto teórico do que está sendo desenvolvido sob a forma de texto. Partes do texto são meramente descritivas, como explicações e comprovações do que é descrito apresentadas ao longo do texto através de grandes perguntas. Esse texto é baseado em fatos descritos, não precisa de citações para comprovar algo. As citações indicadas do Wikipedia não são usadas para comprovar algo do texto, é somente para que você não tenha trabalho de encontrar explicações sobre os conceitos mencionados no texto. Caso você não estiver satisfeito, está livre para buscar onde desejar as explicações dos conceitos ou informações. Caso algo não esteja claro no texto, o leitor pode entrar em contato com o autor para maiores esclarecimentos e para que seja corrigido no texto. O leitor pode contar com explicação falada através de palestra estruturada, somente sendo necessário entrar em contato com o autor através do e-mail disponível ao final do texto para maiores detalhes. E a gente reitera aqui o grande benefício que a gente tem de ter o Rafael presente para explicar para a gente todas as características e todas as nuances dessa nova teoria econômica, e a gente pede para que vocês mandem mensagem para o Rafael pessoalmente. Eu vou pedir para ele passar os dados para a gente agora em mais algum momento, mas o quão importante é a gente ter interação com os diferentes ouvintes, com as diferentes pessoas que estão assistindo essa nova explicação, porque a gente quer que isso seja o mais claro possível para que todo mundo possa entender essa teoria. Não é uma questão de concordar ou discordar, a gente realmente quer que isso seja uma explicação clara e objetiva dessa nova teoria que o Rafael desenvolveu. Então, a gente acha muito importante ter essa interação com todos vocês. Quando as pessoas querem conversar com você sobre isso, Rafael, como que elas podem fazer? Então, agora está sendo a nossa primeira palestra, é como se fosse aqui a nossa primeira palestra, e no geral, todas as perguntas sempre vão ser respondidas até o final do texto. Então, se uma pessoa tem perguntas, eu falo assim, já leu o texto inteiro? Porque é muito difícil não ter sido respondida. Por quê? Porque a minha pesquisa inteira ela foi feita à base de questionamentos com muitas pessoas que eu entrevistei e verifiquei os argumentos, estava a entender? Eu expus por muitos anos minhas ideias e eu escutava todas as perguntas e fui escrevendo ao longo dos anos. Então, é assim, muito difícil ter alguma pergunta que não foi escrita ainda no meu texto. Muito difícil. Você fez uma nova, sobre questão de cigarro, que eu não coloquei no meu texto, que talvez eu vou colocar em breve. O e-mail está no texto, já tem próprio e-mail, já, na capa. Você quer passar o e-mail aqui? Rafael, mepins com 2ps@gmail.com. E quando a gente chegar ao final desse episódio, a gente vai mencionar para vocês o que a gente pretende fazer no próximo, para que vocês que estejam acompanhando mais de perto consigam ler um pouco mais para frente e talvez até mandar perguntas sobre as partes que a gente pretende ler, para a gente tentar também clarificar a nossa própria explicação antes de chegar na parte que vocês têm perguntas. Só continuando aqui o texto, um pouquinho antes da gente terminar por hoje, a implementação do sistema tributário do LANEASSE delineia uma direção ampla a ser seguida, delimitada por pequenas e diversas reformas a saber, trabalhista, previdenciária e administrativa, que ocorrerão de acordo com suas interdependências. Um exemplo corriqueiro de uma de suas muitas positivas consequências é a moradia barata a todos os cidadãos que desfrutarão desse sistema tributário. O LANEASSE dificultará a corrupção e resultará em maior eficiência política no país, à medida que, com as instituições estatais mais fortes de suas respectivas receitas geradas, contribuirá com maiores salários e coleta de impostos unicamente sobre o fator de produção, Factor of Production, terra, o que impossibilitará a sonegação deles. E isso volta ao que a gente mencionou no começo, que é realmente um dos objetivos principais da reforma. O motivo principal, porque a reforma econômica tributária que irá encaminhar as outras reformas, pois o Estado inicia com a arrecadação de tributos e sistema econômico, esses dois primeiros que precisam estar corretos para continuar todas as outras reformas, e até para a resolução de conflitos externos, caso houver.
Então, aqui o Rafael ele traz um pouco de o porquê que a reforma tributária seria um dos primeiros passos em trazer essa nova reforma econômica. Me explica um pouco quais conflitos você vê, quais problemas que você acha que existiriam começar essa reforma por outros lados, começar essa reforma por algumas outras reformas parciais que você até mencionou antes. Então, esse texto da reforma econômica tributária está dentro do contexto de engenharia de Estado, que eu estou tentando desenvolver uma nova ciência que ela estuda o Estado de maneira extremamente pragmática, racional, científica, causa e consequência, sem dogmas, sem nada. Só o Estado como uma máquina. E estudando todo o Estado como uma máquina, como o funcionamento mais eficiente possível, existe uma ordem de reformas para ser possível você melhorar o Estado. Porque se você não seguir essa ordem, significa que senão você tem, vamos dizer que você tem 100 reformas para fazer no Estado. Você tem que fazer a primeira, a segunda, depois a primeira, você consegue fazer a segunda, depois a terceira, depois a quarta, depois a quinta. Mas a 10ª não vai conseguir fazer antes de passar da primeira, passar da 9ª, por vários motivos. Eu, como estudo o Estado, uma das questões que eu estudo muito, eu estudo o Estado mais perfeito, que é a Singapura, e que é o mais parecido como uma máquina, funcionando como uma máquina, e tento estudar estados que estão numa situação extremamente desintegrada, o Estado não arrecada impostos, sectário, etc. E o último caso, tendo que eu quero tentar comprovar que a minha teoria ela é o melhor sistema de engenharia de Estado, é o melhor sistema econômico, tributário, político, de todos os aspectos, eu fui estudar o Líbano. O Líbano é um país que estou estudando recentemente e o que eu fiz? Eu estudei muito a história do Líbano, como ele está hoje em dia, etc. Eu também eu fui na Santa Efigênia, fui no Brás e fui no 25 de março, entrevistei vários libaneses e também muita gente do Oriente Médio, palestinos, iemenitas, iraquianos, que mais? Sírios. E aí eu estudei muito como eles pensam sobre o Estado, como eles entendem o Estado, escutei muito o que eles falam dos estados deles. E eu pude entender muito o estado no caso principal, o Líbano, mas que é um estado que extremamente precisa de mudanças para poder ele se estruturar. E uma das questões que eu estudei do Líbano é que o Líbano ele é um país hoje que virou sectário. Sectário significa que cada um vota, ele funciona por grupos, cada um vota no seu partido, tem muitos partidos, cada um representa um grupo de pessoas e um grupo de religiões, etc. E as pessoas elas têm que votar nesse partido, porque o partido é o partido que dá os benefícios, é o partido que constrói escolas, hospitais, água, eletricidade, e não é o Estado que está hoje em dia, o Estado do Líbano está dando. Quase como se tivesse vários estados funcionando em um mesmo território. E aí, por que isso? Porque o Estado não arrecada impostos, o Estado está falido. Então, o Estado arrecada muito pouco, o Estado não funciona direito. Eles me falam, os libaneses, toda hora é super corrupto o Estado. E eu falei para muitos libaneses, qual a solução aqui para vocês? Até hoje, todos os libaneses falaram, todos os libaneses que me falaram comigo, falaram assim, eu só estou aí com a minha vida, só estou aí com eu ganhar dinheiro, não me importo com os outros, eu estou no Brasil, não quero ser mais do Líbano. Essa foi a resposta que eu recebi de muitos libaneses. Um outro falou que teve interesse, mas ainda não recebi nenhuma resposta aqui, eu vou levar para o Líbano essa reforma tributária. Então, o que significa isso na prática? Então, se o Líbano está num ciclo vicioso, que o cara vota no partido dele para receber os serviços, e sempre continua esse ciclo. Para parar esse ciclo do Líbano, o Estado libanês tem que arrecadar mais, arrecadando mais, ele se estrutura mais e ele para esse ciclo, porque o Estado começa a dar os serviços para a população e a população não precisa mais votar num partido por questões que é do meu grupo ou do que é da minha religião, aquilo, isso. E aí o Estado começa a se estruturar e ele começa a ser menos sectário e começa a ter uma identidade nacional e não uma identidade tribal, religiosa, etc. E isso também iria possibilitar outras reformas também. Outra reforma também, isso no geral no mundo, que eu escrevi já também no meu texto um pouquinho, e tem outros textos que explicam o assunto, é um novo sistema de governo. Uma das minhas propostas é um sistema de governo privado, que o governo ia ser empresas, ao invés de ser eleitos pessoas de partidos políticos, etc., independentes, sem fins lucrativos. Ia ser votação de empresas. Tem 3 sistemas. Tem um sistema por votação de empresas, se fosse uma democracia, então empresas se candidatam para administrar
uma cidade, um estado e uma federação, a União, o país, ou seja, teria 3 níveis, federal municipal, e de cada nível você vai ter, talvez, vamos dizer, quatro empresas diferentes dependentes, uma empresa legislativa, uma empresa executiva, uma empresa judiciária e uma empresa de segurança até. E aí seria ter uma eficiência governamental muito melhor, o Estado continuaria público, e aí o governo ele é privado. E ele troca a cada 4 anos. Por que é muito importante essa reforma tributária para acontecer um governo privado? Porque hoje o sistema econômico tributário ele é deficitário. O governo gasta mais do que ele ganha. Se o governo gasta mais do que ele ganha, isso dificulta ou impossibilita de ter um governo privado, porque ele não lucra. Então, com a reforma econômica tributária, Lula Ameaça, vai possibilitar um novo sistema de governo que vai ser um governo privado. A ideia de governo privado eu já tenho talvez na minha cabeça há mais de 10 anos. Mais de 10 anos já pensei nesse assunto. E por um acaso vamos ter, mais ou menos vai começar a funcionar, pelo que o meu conhecimento, em 2028, o primeiro governo privado do Estado moderno no Egito. O Egito ele alugou um pedaço, não no Egito inteiro, o Egito ele fez uma concessão de um pedaço pequeno, uma região chamada Ras El Hakme, para empresas privadas, que elas são do Emirados Árabes Unidos, que vão administrar esse pedaço do Egito. E aí com isso vai entrar muito dinheiro para o Egito, ele precisa de dólares o Egito, porque o Egito é um país que está extremamente, muita pobreza, o Estado está precisando muito de dinheiro, e aí vai entrar dinheiro, vai entrar foreign currency, reserva, vai entrar dólar, vai entrar, como falar, moeda estrangeira para o Egito, e vai ter que entrar muito investimento. Sendo que o Egito não consegue se transformar um país inteiro, uma parte do país eles se proporam para fazer isso. E a minha reforma econômica tributária seria um gigantesco vantagem para um governo privado, por exemplo, isso que vai acontecer daqui a alguns anos, vai começar a funcionar no Egito. Tem também o The Line na Arábia Saudita, um projeto chamado NEOM, que vai ser mais ou menos empresas que eu acho que vão administrar, mas empresas da própria Arábia Saudita vão administrar um pedaço da Arábia Saudita, no sul, que é perto da Jordânia, perto do Mar Vermelho, também perto do sul de Israel, de Eilat, e aí vai ter e nesses 2 sistemas, no NEOM e tanto no Ras El Hakme, os dois vão ser governos diferentes, leis diferentes, impostos diferentes, economias diferentes, e que provavelmente pode ser eu acho que vai ser o grande futuro do mundo, vai ser os governos privados à medida que o tempo passar. Só voltando agora em um ponto que você mencionou, que o Estado precisa ser superavitário, ele não pode ser deficitário, ele tem que coletar mais do que ele gasta. Você até menciona aqui, continuando o texto, o sistema econômico tributário precisa ser superavitário para a continuidade do Estado e a renda do trabalho seja suficiente para que todos possam sobreviver bem. Esse equilíbrio traz a possibilidade de fazer outras reformas. Todos os problemas e inabilidade de fazer reformas que existem no Estado é consequência desses dois não estarem em ordem. Pois caso algum grupo está em desvantagem, ele impossibilita de fazer reformas. Eu acho que aqui você traz um problema com as democracias modernas, com os sistemas de governo do jeito que eles são estruturados hoje em dia. Me explica um pouco melhor o que você quer dizer com os dois não estarem em ordem e quais são todos os efeitos negativos que seguem por trás disso. Tem a ver com o que eu falei antes. Olhando, por exemplo, o caso do Líbano. Já que o Estado não está fornecendo os serviços, então ele não consegue fazer mais reformas, e aí vira tudo sectário. No momento que você tem um sistema econômico tributário correto, ou seja, o trabalhador, as empresas e o Estado, os 3 estão recebendo a sua renda necessária para poder continuar provendo os seus serviços, trabalhadores com seu trabalho, as empresas com capital, as máquinas e o Estado com os serviços públicos. Se os 3 estão ganham mais do que eles arrecadam, do que eles gastam, eles conseguem sobreviver, porque em muitos casos hoje em dia está numa situação no mundo que o trabalhador já não consegue pagar suas contas, ele trabalha, não paga mais suas contas, não consegue sair muitas vezes de casa, ter sua própria casa, etc. E aí, quando você tem uma situação dessas, que as pessoas não conseguem suprir, os 3 componentes da economia, trabalhadores, empresas e Estado, não conseguem suprir suas necessidades e arrecadar mais do que eles gastam, aí elas começam a puxar o Estado para o lado delas, cada um tentando ganhar benefícios, privilégios, porque do caminho natural e saudável, sustentável, não está dando isso. Então, por exemplo, na questão do sistema trabalhista do Brasil, já que no Brasil o trabalhador ganha pouco, então tem um monte de benefícios que os trabalhadores têm para suprir esse ganho, esse baixo salário que tem no Brasil. Ou, por exemplo, você tem um sistema de sindicatos, tudo
tudo tentando suprir algo que não está funcionando, mas da maneira errada. Outra questão também, por exemplo, é benefício. Isso do lado do trabalhador, mas também do lado das empresas também. Da empresa também. Por exemplo, benefícios tributários. Então, o governo faz muitos benefícios tributários, de dar isenção fiscal, renúncia tributária, de dar isenção de impostos para abrir uma fábrica de carro, etc. Por quê? Porque o sistema atual econômico tributário, o cara não consegue abrir a fábrica. Aí o governo tem que fazer essa isenção de impostos para poder abrir a fábrica. Quando vem o Lula Neasse, essa reforma econômica tributária, que está tudo equilibrado, o governo não precisa mais fazer isenção de tributação, que a empresa já consegue se firmar lá porque já é economicamente viável para a empresa, o trabalhador não precisa esses benefícios que não são bons para a economia e nem para o trabalhador, porque só faz, no final das contas, o trabalhador ganha menos, o Estado também não precisa fazer nada que ele se prejudica porque ele já está ganhando, então, e isso possibilita outras reformas. Uma coisa que eu disse aqui, não sei se aqui está, onde é? Eu me lembrei, esqueci a frase onde estava exatamente. Só é possível você trazer mais obrigações quando com elas vem mais benefícios. Então o Lula Neasse, ele traz mais questões rigorosas, mas ele traz muito mais benefícios. Então os benefícios, as pessoas aceitam regras rígidas quando tem benefícios. Um caso desse é Singapura. Singapura é um país com extremas leis rígidas, só que dá muito benefício. Para quem mora lá, tem toda a oportunidade de ganhar dinheiro, viver bem, etc. E acho que por último você mencionar todos os benefícios trabalhistas e todos os benefícios tributários para as empresas, e você imaginaria que o Estado pelo menos está indo bem, mas isso também não, os Estados estão todos deficitários, Estados pelo mundo inteiro todos gastam mais do que eles arrecadam, estão tendo dívida tanto interna quanto externa, que também é uma âncora na economia no geral, de ir para frente. Sim, é exatamente isso, os Estados estão deficitários, e aí que leva a todas essas bagunças todas, esses problemas, etc. E o Lula Neasse é a única maneira que eu encontrei que vai levar o Estado a começar a ser superavitário para todos os países. Todos os países que têm superávit fiscal são pouquíssimos. O Lula Neasse todos podem ter superávit fiscal. Eu acho que os Estados Unidos, que é visto como essa economia super forte, super grande, esse ano eles começaram a pagar mais juros sobre a dívida deles do que eles gastam com defesa, do que eles gastam com o exército deles, que também é conhecido por ser o melhor exército do mundo, que gastam muito mais do que muitos países somados combinados, e mesmo assim eles estão gastando mais só pagando juros nas dívidas que eles têm. Eu acho que foi bastante informação por hoje. Só para terminar aqui, o embasamento teórico que endossa o Lula Neasse como o melhor sistema tributário justifica-se economicamente, porque a fonte da receita do Estado vem somente da renda do fator de produção, terra e recursos naturais. Ao receber sua receita diretamente da fonte, o Estado permitirá naturalmente a concretização de melhores sistemas econômico e tributário possível. Então, essa grande reforma que você traz é que você tira da base tributável todas as outras transações, todos os outros dispositivos econômicos, além do fator de produção terra e de recursos naturais. Me explica para mim em palavras mais simples, em palavras para leigos, o que significa ter o fator produção terra e recursos naturais como única base tributável? Então, aqui talvez não expliquei direito, é o seguinte, aqui o que faz tá correto essa teoria, o embasamento que eu quero dizer, o porquê tem que ser assim. Então aqui eu digo o seguinte, primeiro é que talvez acho que vou explicar isso aqui melhor, estou achando que vai precisar explicar melhor no texto. Tem 3 tipos de impostos, terra, trabalho e capital. Então aqui que eu estou falando é o seguinte, na prática, a receita do Estado, ela somente vem dos recursos naturais. Na prática, quer dizer, o que quer dizer na prática? Em economia chamado Tax Economic Incidence, Tax Statutory Incidence and Tax Economic Incidence. A incidência econômica tributária estatutária e a incidência econômica tributária econômica. Significa que a diferença entre onde o governo chama de onde o imposto está vindo e de onde o imposto está realmente vindo no final das contas. Então, o estatutário significa quem o Estado está cobrando imposto. Então, o Estado cobrou imposto de renda, ou o Estado cobrou imposto sobre um produto. Isso é estatutário, o estatuto, legal, as leis. Do aspecto econômico, quer dizer, na prática, qual agente econômico está pagando, ou de onde está saindo a receita. Então, no caso, o que diz
o que eu digo aqui, que a fonte da receita do Estado somente é da renda do fator produção terra, quer dizer que na prática a receita do Estado somente vem dos recursos naturais, ela não vem trabalho capital. Então quando o Estado tributa trabalho capital, está se pagando na verdade sobre a renda da terra, dos recursos naturais, do fator produção terra, só que através de trabalho capital. Então, na verdade, não veio o Estado não ganhou imposto de renda, ele ganhou imposto sobre a terra, ele cobrou através do imposto de renda, através do imposto sobre trabalho, através do imposto sobre o consumo, mas não veio de lá. A origem dele foi do fator produção terra. Então, se veio de lá, deve se cobrar direto da origem, porque quando você cobra da origem, você tem muitas vantagens. Não tem sonegação, mais eficiência econômica, menos poluição, menos burocracia, um monte de vantagens. Então, o que baseia a teoria é isso, que é a receita do Estado somente de produção terra. Então, somente tem que vir de lá. Então, de lá tem que ser somente lá ser tributado. Me explica melhor, talvez com um exemplo, o que você quer dizer quando que o imposto de renda é cobrado realmente do fator de produção terra? Talvez pode me dar um exemplo para explicar melhor, para quem ainda não conseguiu entender. Isso daqui é explicado para frente, e assim, eu posso explicar agora, mas na prática não é, vamos dizer, o maior fundamento para as pessoas. Para as pessoas o fundamento é o resultado. Isso aqui é mais uma questão teórica, mais profunda do porquê disso. Agora, você prefere falar agora? Não sei, talvez você consegue só me dar um exemplo rápido do tipo, então, por exemplo, um trabalhador que está sendo taxado na renda dele, que significa você dizer que isso vem da terra? Porque assim, a terra, o valor da renda da terra, o valor da receita da terra, então, por exemplo, do imóvel, vamos falar do terreno, do recurso natural, tipo água, eletricidade, luz, se você tirar o imposto, imagina o seguinte, se você tirar imposto de renda, não tem mais imposto de renda, não tem mais imposto sobre trabalho, não tem mais imposto sobre o consumo, o que vai acontecer? O valor do terreno vai subir, porque vai ter mais dinheiro para pagar pelo terreno, vai ter mais dinheiro para pagar sobre água, sobre eletricidade, sobre um monte de coisa vai ter mais dinheiro, porque você não tributou isso. Então o que vai acontecer com todos esses? Vai subir. Então você tirou daqui e subiu aqui. Por quê? Porque todos esses é valor de mercado. Por que é valor de mercado? Porque são escassos. Então, de acordo com oferta e busca, oferta e procura. Então, no momento que o governo tirar o imposto sobre o trabalho capital, vai subir automaticamente, proporcionalmente, o valor da renda da terra. E não somente o valor da renda da terra proporcional, mas também vai aumentar porque vai ficar mais produtivo. Então vai subir o valor proporcional e mais do aumento da produtividade. Então eu calculo que cada 1% que o governo cobra sobre o trabalho capital, ele ganha 1,5% sobre a terra. Então, mau negócio para o governo tributar aqui e lá ao mesmo tempo, que dos dois vai ganhar menos. Se ele tributar só naturais, ele ganha 50% a mais do que tributar trabalho capital também. Entendi. Eu acho que para vocês que estão acompanhando aqui com a gente, para vocês que estão escutando, prestando atenção, vocês podem ver quão revolucionária é toda essa teoria. Eu acho que por hoje a gente termina aqui a leitura do texto. Para terminar, eu acho que uma ideia que eu tive é trazer uma pergunta um pouco mais pessoal para o Rafael no final de cada um desses episódios. E a primeira pergunta de hoje, a pergunta mais óbvia que deve ter surgido na cabeça de vocês é: o que motivou você, o que te trouxe talvez por que partindo dessa pequena ideia que você teve, não sei quantos anos atrás, que você decidiu ir para frente com esse grande projeto, com tanto esse texto, quanto todos os outros projetos de divulgação que você está levando hoje? Bom, eu sempre fui uma pessoa idealista que quis melhorar o mundo, trazer sucesso para as pessoas, felicidade, bens materiais, paz, alegria, menos conflitos, todo mundo é melhor. Sempre quis melhorar